Saudação de paz, amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira, muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais uma pré-aula do nosso canal. Pré-aula essa do primeiro trimestre do ano de 2020, cujo comentarista da revista é o nosso bispo Abner Ferreira, pastor presidente da Assembleia de Deus do estado do Rio de Janeiro. Enfim, chegamos na lição de número 3 da revista Betel de Adulto, lição essa que vai cair no dia 19 de janeiro do ano de 2020, próximo domingo. E desde já quero agradecer a todos vocês aí que estão acompanhando aí no nosso canal, vocês visitantes também, tem muita gente visitante e pouco inscrito. Então já se inscreva no canal, aproveita aí o momento, deixa o seu likezinho para ajudar e fortalecer, e não se esqueça de compartilhar aí com seus amigos aí de grupo da escola dominical, tá bom? E o tema desta lição é a comunicação no ambiente familiar. O texto áureo está em Provérbios capítulo 18, versículos número 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. A verdade aplicada diz assim na revista: a comunicação é um dos aspectos fundamentais na construção e manutenção do ambiente harmonioso da família. Como todas as lições, esta também tem 3 objetivos principais, que são: ensinar acerca da relevância da comunicação, mostrar que a Bíblia é um verdadeiro manual de comunicação e observar algumas atitudes que podem aperfeiçoar a comunicação. E o texto referência que será usado para a leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 4, versículo de número 26 a 32. E é bom você lembrar, querido professor e aluno, para cobrar também o professor de não deixar fazer essa leitura em classe. E vamos para a introdução. Quando lemos Gênesis capítulo 2, versículo de número 18, lemos que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Bom, isso não quer dizer que Adão, estava chorando, muito triste, no jardim posto do Éden. Afinal de contas, vale a pena a gente relembrar que Éden significa lugar de prazer, lugar de delícias. Ou seja, de fato, o Éden era um paraíso e não tinha imperfeição para que o homem estivesse triste ou estivesse chorando por estar só e dando nomes a animais e trabalhando naquele lindo jardim. Não. Quem faz esse tipo de conjecturação, como tem até uma revista aí, que colocou isso na lição deles, dizendo que Adão estava triste por estar só no Éden. Vale lembrar, Éden é lugar de prazer, lugar de delícia. É um paraíso, não há tristeza, porque Deus não cria nada imperfeito. Quando Deus fala que não era bom que o homem estivesse só, Deus está ressaltando em suas palavras que a obra estava incompleta, que faltava algo. Pois quando a gente lê Gênesis capítulo número 1, nós vamos ler sempre a seguinte expressão saindo da boca de... A seguinte expressão escrita, que viu Deus que era bom, viu Deus era bom, viu Deus que era bom. Mas ao perceber que o homem estava só e a obra estava incompleta, o Deus então vai revelar que não tinha algo bom naquele momento, porque a obra não estava acabada. E quando ele cria a mulher, repito, já falei isso na lição passada, ele então vai declarar dizendo que era muito bom. Aquilo que ele estava vendo era muito bom, a obra estava completa. Além de Deus estar dizendo que a obra está incompleta ao afirmar que não é bom que o homem esteja só, Deus está dizendo que não havia alguém da mesma espécie para que pudesse se relacionar através da comunicação com Adão. Pois o que vamos estudar nessa lição é justamente isso, que é impossível o homem ser feliz, de o homem viver sem a comunicação. E volto aqui rapidamente pedir a todos vocês aí que já são inscritos aqui no canal para deixar o like, porque quando vocês curtem aí esse vídeo de uma certa forma, que eu não sei como, ele dá a entender para o YouTube que ele é um vídeo bom, edificante, é um vídeo que presta para outras pessoas. Então vamos alcançar a meta aí de 100 likes nesse vídeo. Você que está visualizando aí, deixa o seu like. Foi até o final, viu um pedaço, deixa o like, mesmo que você não foi com a minha cara, mas pelo menos para fortalecer e ajudar aí com que essa palavra alcance outras pessoas, tá bom? E você que está passando pela primeira vez, um visitante, está procurando aí subsídios
da revista Betel Adulto, encontrou. Então já se inscreva no canal, ativa a notificação tocando no sininho para estar recebendo sempre vídeos novos. Obrigado. Então vamos para o primeiro tópico. Lembrando que toda a revista tem 3 tópicos e cada tópico da lição tem 3 subtópicos. Vamos para o primeiro tópico da lição, que é a relevância da comunicação. A comunicação é algo tão relevante que, se o ser humano crescer isolado, ele acaba se tornando um monstro, você sabia? Sim, de repente você fantasiou aí, né, por causa dali do desenho, filme do Tarzan, aquele outro menino lá que cresceu com urso, com leopardo também, que ele vai aprender alguma coisa. Não, gente, não existe isso. Tanto que lá é um conto de fada, é uma história com E. Não existe isso de um ser humano crescer no meio de uma floresta isolado e ele, com o tempo, ao encontrar o ser humano, né, alguém da sua mesma espécie, e ele aprendendo no passe de mágica a língua da sua espécie. Não existe isso. Apesar de a teoria da evolução acreditar que o homem, ao evoluir, né, porque o homem ugia, ele rosnava, né, ele imitava sons de gorila, né, e aí com o tempo ele foi evoluindo e aprendeu a falar. Não existe isso. Não existe. Não existe. Me desculpa. Isto é uma tremenda mentira, porque qualquer criança que crescer isolada da sociedade e do convívio com outras pessoas da sua mesma espécie, ela não vai conseguir aprender a falar. Isso porque a ciência comportamental diz que toda criança ao nascer tem um período de lalinação, ou palavra difícil, fase onde a criança aprende a falar. Sabe aquele período que o bebê começa a gugu, dadá, e aí vai de 1, 2, 3 anos? Então, eu não consegui pesquisar e achar até quantos anos de idade vai esse período de lalinação. Mas é até mais ou menos aí uns 3 anos e meio. Passando desse período, a criança não consegue mais aprender a falar. Criança, eu digo qualquer ser humano. Passando dessa fase, não conseguem mais aprender. Se aprender, e quando faz, é com muita dificuldade. E quando a gente vê esse estudo na ciência comportamental ou na sociologia, né, o estudo do ser humano, a gente vai perceber que a Bíblia, uma vez mais, está certa, que Deus não mente, que não é bom que o homem esteja só. Pois se o homem se isola, ele não aprende a falar, não aprende a se relacionar, não aprende a se comunicar, pois a comunicação é a base de toda a atividade humana. É impossível o ser humano viver sem comunicação pois se você não sabe se comunicar com alguém, você se tornará um ninguém. E ninguém não sabe conviver com alguém, porque o ninguém não existe. E aí eu lembro de Provérbios capítulo 18, versículo de número 1, que afirma dizendo que aquele que vive de maneira isolada se torna um grande ignorante, por que não dizer um monstro? Tal constatação também está presente no ambiente familiar. Se não aprendermos a comunicar em nossa família, não saberemos nos relacionar bem, tanto dentro de casa, que é o ambiente familiar, como em outros ambientes amigáveis. Pois se a pessoa não sabe se comportar dentro de casa, como é que vai poder se comportar bem fora de casa? Tanto que você vê aí um monte de adolescente que não sabe se comportar bem, porque são rebeldes dentro de casa, e na rua, fora do ambiente familiar, entre amigos, se comporta como verdadeiros animais, como vândalos, fazendo palhaçadas, querendo se demonstrar, subindo em cima do ônibus, depredando as coisas. Tremendo ignorante. Isto porque toda vez que o sistema de comunicação fica comprometido, o processo de construção falha e para. Como vemos lá no exemplo da Torre de Babel. Lembra quando Deus confundiu a fala de todo mundo e eles não souberam se comunicar um com os outros? A obra tão magnífica, tão grande, ela travou, parou, não conseguiu avançar. E as pessoas se comportavam como os ignorantes, e então acharam melhor cada um viver de um lado. Primeiro subtópico. O que significa a comunicação? A comunicação é o ato ou efeito de transmitir, emitir e receber mensagem.
por métodos ou processos convencionais. Entre eles se destacam duas que são as mais importantes, que é a fala e a escrita, que é o meio mais utilizado por nós para podermos estar nos comunicando e que nos capacita a trocar ou discutir ideias e conversas. E o tripé da boa comunicação é falar, ouvir e compreender. Sem esse tripé, sem essas três bases, o homem não sabe se relacionar e comunicar bem. Segundo subtópico, Deus, criador e comunicador. Quando Deus criou o homem e pôs no jardim, no Éden, ao observar a criatura, Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. E aqui a gente vai ressaltar novamente que Deus não está dizendo que o homem estava triste, chorando porque não encontrava uma parceira, uma mulher, alguém da sua espécie que ele pudesse se encaixar. E eu repito, como eu já disse na lição passada, quando Adão profetiza que o homem e a mulher se tornaria um só, eles se uniriam, aqui fala de encaixe, tem até aí uma estátua que dizem que foi posta em Israel, que elas são anéis, né? E que elas vão se encaixando de um homem e de uma mulher, e quando se encaixa, se torna uma só pessoa. É muito bacana. Se eu achar, certamente está passando aqui em algum lugar aqui da tela. Se eu não achar, me perdoe, tá bom? Ela tá por aí nos Facebook da vida. Mas o que o escritor está afirmando com esse pensamento de Deus, que visualizou que Adão estava só e que isso não era bom, o escritor está colocando aqui para nós que, além da obra estar imperfeita, inacabada, Deus está dizendo que o homem não foi criado para viver isolado, que o homem precisa estar entre os da sua mesma espécie, se relacionando, se comunicando, convivendo uns com os outros. Entende isso muito bem em três passagens bíblicas. Em Gênesis capítulo número 1, versículo 26, Deus primeiro cria o homem e o coloca no jardim do Éden. E aí em Gênesis capítulo 1, versículo 28, nós vemos Deus falando, conversando, instruindo, ordenando e dando o propósito de vida para Adão, provando que ele estaria aprendendo com Deus a se comunicar. Bom, o homem não evoluiu, como estamos vendo, e aprendeu a falar sozinho, emitindo sons de macaco, de gorila. Se fosse assim, eles estariam falando por aí até hoje, né? O que nós estamos vendo, e a Bíblia está cada vez mais certa naquilo que ela ensina, é que o homem aprendeu a falar através de outra pessoa, que foi Deus, que ao colocá-lo no Éden, vai dar instrução, vai ordenar e vai mostrar o propósito da sua vida. E aí em Gênesis capítulo número 3, versículo 8, mesmo depois da sua queda, vemos Deus continuando conversando com o homem, mostrando para nós a importância de se relacionar através da comunicação. Porém, precisamos destacar que Deus não parou de se comunicar com o homem. Mesmo depois da queda, mesmo depois de Adão, Deus continuou se comunicando, se relacionando com a sua criatura, como vemos em Salmo de número 33, versículo 9, Êxodo capítulo 34, versículos número 1, e eu vou destacar aqui Hebreus capítulo 1, versículo de número 1, aonde o escritor diz: antigamente, Deus falou por meio dos seus profetas, muitas vezes e de muitas maneiras. Terceiro subtópico, família, conscientes da importância da comunicação. Em grupos, há várias mentes divergentes, pessoas que pensam de maneiras diferentes, pois estamos cansados de saber que ninguém pensa igual ao outro. Todos pensam de maneira diferente, são movidos por emoções diferentes, o que faz com que cada grupo familiar busque sempre, através de uma boa comunicação, lutar para que o ambiente seja saudável para se conviver. E para isso precisa haver harmonia e um bom acordo. Como está lá em Amós capítulo 3, versículos 1 e 3. Andarão 2, 3 juntos se não tiver comum acordo? E como estamos falando de família, de relacionamento familiar, Paulo vai falar sobre isso também na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7,
que ele vai gastar ali um pouco de tinta para falar sobre o convívio familiar e o convívio conjugal, né? O relacionamento, a comunicação entre marido e mulher. E aí chega um período que Paulo diz assim, vão ficar os dois separados, jejuando por muito tempo, sem que haja uma comunicação entre os dois. Não, os dois precisam se comunicar, ter comum acordo, até mesmo no momento de consagração pessoal. Precisam os dois haver ali uma boa comunicação. E a maneira que se fala dentro de casa revela que se todos estão conectados ou andam desconectados, gerando um ambiente familiar de vida ou de morte, como lemos em Provérbios capítulo 18, versículo 21. Segundo tópico, a Bíblia e a comunicação. Todos nós estamos cansados de saber que a Bíblia vem há anos sendo recorde de vendas e é um dos livros mais lidos em todo o mundo, até mesmo nos dias de hoje. Glória a Deus por isso. Pois ela tem sido um dos maiores meios de comunicação escrita que tem transformado valores. E por que também não dizer falada? Tem muita Bíblia aí que é gravada, como aqui no Brasil, pelo ator Cid Moreira. Muito bom. E a Bíblia, esse meio de comunicação, tem transformado valores, crenças e comportamentos em muitos países, em diversos lugares do mundo. Isso se dá porque ela tem um grande poder de uma boa comunicação. A Bíblia, ao ser comunicada, trouxe verdades aos homens, como foi nos dias de trevas gerado aí no período que a Igreja Apostólica começou aí com sua verdade mentirosa, a venda de indulgência. Compra um talismã dos apóstolos, compre o osso de João Batista, a água não sei da onde, se livre do inferno, paga aí um pedacinho do céu. E como diz João no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui a gente precisa entender algo. João não está dizendo que a verdade traz a libertação. Não. Por que não? Porque tem muita mentira que é fantasiada de verdade, como temos aí, por exemplo, nas redes sociais, os famosos fake news. Parece verdade. É uma comunicação, um conhecimento que é transmitido a outro que parece ser verdade. Mas João está dizendo que o que provoca libertação é o conhecimento da verdade. E nós percebemos que a palavra, este meio de comunicação, também destruiu, jogou por terra um período de trevas que durava aí mais de 100 anos, obscuro. A ciência não avançava. Quando aparecia alguém com alguma engenhoca, com alguma novidade, era tido como bruxo, feiticeiro. Porém, quando surgiu os crentes protestantes mostrando a verdade da palavra, comunicando a verdade, percebemos que a tecnologia explodiu no mundo. Houve um avanço fenomenal, como temos visto aí até os dias de hoje, se cumprindo o que diz aí o profeta Daniel, que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Isto graças ao conhecimento gerado pela comunicação da boa palavra do Senhor. E como bem vimos na palavra, ela é boas novas dada aos homens. Que possamos falar mais das boas novas da palavra do que dos homens. Primeiro subtópico. A Bíblia nos ensina que quem responde antes de ouvir, além de tolice, é pura grosseria. Como vemos lá em Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 13. Pois tudo na vida existe um tempo certo, até mesmo para falar e ouvir, como vemos em Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 7. Ou seja, precisamos, tanto em grupo social ou familiar, saber o momento certo para falar. Não podemos esquecer que o tripé da boa comunicação são 3: falar, ouvir e compreender. E o grande desafio familiar, principalmente para um casal, é falar certo, na hora certa, no lugar certo e da forma certa, pois o tom da fala pode mudar todo o sentido de uma frase inteira. A maneira que eu falo, a maneira que eu estou tentando transmitir a minha palavra
pode ser corrompida do jeito que eu esteja transmitindo essa palavra. Precisamos compreender e respeitar as diferenças. Por exemplo, a mulher é mais emotiva que o homem, que é racional. Ou seja, a mulher fala mais do que sente e já o homem fala mais do que pensa. E para um bom convívio, precisamos estar atentos para o momento certo para se comunicar e também se comunicar da maneira certa. Gritos não geram uma boa comunicação. Quando os gritos passam a ser frequentes num ambiente de comunicação, é sinal que a inteligência de alguém terminou. Uma outra observação nesse tópico é que existe gente ausente mesmo estando presente, que é o exemplo como estamos vendo nos dias de hoje. Muitas pessoas sentam juntas para conversar, estão ali presentes, mas ao mesmo tempo estão ausentes. Por quê? Elas sentam ali grudada com a cara no celular. A pessoa está falando e elas olhando para o celular, você pergunta algo e fala, Ou seja, além de falta de respeito e consideração, isto é uma demonstração de que você está ali, porém está ausente. Segundo subtópico, atentar para a importância do ouvir. Quem muito só fala, na verdade está demonstrando que não sabe se comunicar, pois na verdade a boa comunicação não está só em falar. Um bom comunicador tem que saber ouvir, pois o ouvir é a chave da comunicação. E quando é que eu estou ouvindo bem? Quando eu me coloco no lugar do outro que fala, gerando a compreensão. E para poder compreender o que o outro fala, o que precisamos é falar menos e ouvir mais. Isso nós percebemos na maneira que Deus criou o homem. Deus deixou em nós uma grande lição, pois Deus, ao nos criar, Ele nos deu 2 ouvidos e uma boca. E você prestou atenção que os ouvidos estão sempre abertos e não há barreira que fechem, que tampe os nossos ouvidos? Mas na nossa boca existem 2 grandes muralhas, 2 grandes barreiras, a saber, o dente e a boca. E talvez, pensando nesta lição, Tiago vai nos advertir dizendo que estejamos prontos para ouvir e tardio para falar, como está lá na sua epístola, capítulo 1, versículo 19. Todo homem precisa falar menos e ouvir mais, pois o ouvir é compreender a mensagem verbalizada. Logo, entendemos que se comunicar não é só falar, mas envolve o processo de ouvir. Por exemplo, é impossível 2 ou mais pessoas estarem conversando e falando todas elas ao mesmo tempo. Como vai haver compreensão nessa conversa? Claro que não haverá, pois é necessário que um fala e o outro se cala. E quando o outro se calar, o outro então pode falar. E aí o homem sábio diz em Provérbios 29, versículos número 20, que há esperança para um tolo, mais do que para uma pessoa que fala sem falar. Terceiro subtópico, atentar para as palavras usadas. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, aprendemos que o homem sábio nos ensina que da boca do homem saem 2 tipos de comunicação, que são ela. A primeira, a que promove conexão, a que liga as pessoas, a que aproxima um ao outro, gerando uma psicologia de vida. E a segunda comunicação é a que promove a desconexão, a que em vez de criar pontes, criam muralhas, afasta as pessoas, gerando uma psicologia de morte. E aí o homem sábio diz que uma pessoa ferida é muito difícil de conquistar, mais difícil do que uma cidade fortificada, porque ela foi desconectada em vez de ser conectada. A comunicação não foi uma comunicação que gera vida, mas sim que gera morte. E para a gente entender isso melhor, permita contar aqui 2 ilustrações que você, querido professor, poderá usar aí na sua sala de aula. Anote aí, por favor. A primeira história que eu tenho para contar, ela parece ser muito real. Ela fala sobre uma psicologia de morte. Alguém que, em vez de conectar, desconecta. É a história de um casal que resolveram passear em alguns dias de férias. E você sabe muito bem que toda mulher, ao chegar no lugar, ela quer andar, quer passear, conhecer o lugar e também
gastar um pouquinho o dinheiro do marido. Pois bem, a mulher perturbou o marido que estava cansado da viagem e ele atendeu o pedido da esposa. E os dois andando pela cidade viram uma loja que vende roupas de banho, de praia. E ela então olhou ali para aquele negócio que tampa ali o corpo inteiro, que não é o biquíni, eu esqueci o nome. Isso aí mesmo, irmão, você conhece tudo. Pois bem, ela perguntou para o marido, olhando para o manequim: será que esta roupa ficará bem em mim? Será que vai ficar legal? O marido então olhou para o manequim, olhou para ela e disse: bom, nesta máquina de lavar vai ficar legal, vai cobrir bem. Bom, você acha que isso gerou vida ou morte? Conectou os dois ou desconectou? Eles continuaram a passear pela cidade. Ela então viu um vestido longo, comprido, olhou e disse: nossa, que vestido lindo, maravilhoso. Desejo muito comprar ele para eu, sabe, ao sair à noite, festejar, eu tirar uma onda com ele. Marido, o que você acha? No meu corpo vai ficar legal aquele vestido? Ele então olhou para o manequim, olhou para ela e disse: nessa máquina de lavar, não sei não, hein? Acho que vai ficar legal, vai cobrir legal. Pois bem, você sabe, todo homem chega à noite, ele quer se conectar com a mulher. Mas como ele passou o dia inteiro desconectando, afastando e criando barreira, quando ele tentou se aproximar, ele então disse para a sua companheira: que tal colocar essa máquina para bater? Ela então levantou a coberta, olhando nos olhos do marido, disse: pouca roupa se lava na mão mesmo. E a segunda história é por causa de uma mulher que, por causa do câncer, estava com o tempo perdendo seus cabelos. Repito, é uma ilustração. É somente para a gente entender um pouco melhor se de fato há uma boa comunicação e se essa comunicação está gerando conexão ou desconexão. Bom, como eu disse, é uma história. História com E não com H. Ela então, chorando de frente do espelho, gritou: meu bem, perdi mais cabelo nessa manhã. Ele correu, foi até ela e disse: o que houve, meu bem? Ela disse: olha, eu só tenho 3 fios de cabelo. Eu vou raspar logo isso. Ele sorrindo disse para ela: não, meu amor, dá pra gente fazer uma trança aí nesses 3 fios de cabelo e você ficar feliz. Ela então sorriu, ficou alegre com a brincadeira. No outro dia, ela chegou em frente ao espelho e viu que mais um fio de cabelo caiu e ela chorou, se desesperou. E o marido veio correndo e confortou e disse: que foi, meu bem? Ela disse: amor, eu só tô com 2 fios de cabelo, vou raspar logo isso. Ele: que nada, meu amor. Tá vendo? É só partir o cabelo no meio e tirar onda. Ela sorriu, se alegrou com ele, enxugou as lágrimas e continuou vivendo. No outro dia seguinte, mais um fio de cabelo caiu. E ela chorou, se desesperou, o marido ouviu, veio correndo para confortá-la. E disse: o que foi, mulher? Ela disse: agora eu vou ter que raspar o meu cabelo. Só tem um fio. Ele disse: que nada, meu amor, agora você tem um rabo de cavalo aí para tirar onda? Oxe, vamos passear. Ela sorriu e disse: que brincalhão, meu marido. Ele se alegrou e os dois continuaram a viver. Passou-se o tempo, o fio de cabelo único caiu. Ela chorou, se desesperou e disse: pelo jeito meus cabelos não vão voltar a nascer porque caiu tudo. Eu estou completamente careca. E o marido gritou: glória a Deus! Ela disse: você tá doido? Glória a Deus porque eu estou completamente careca e meus cabelos não vão nascer? Ele: amor, veja o lado bom da vida. Não vamos mais precisar gastar dinheiro comprando escova, pente, piastra. Ela: palhaço. E eles ficaram muito felizes. E com o tempo ela criou força através da alegria do marido para ter ânimo para viver. Lutou contra o câncer, sobreviveu e os dois foram felizes em Cristo Jesus em meio à adversidade. A Bíblia, o melhor meio de comunicação, orienta que todo cristão que nasceu em Cristo, além dele mudar o comportamento, ele precisa mudar a maneira de falar. Como vemos em Colossenses capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas agora, livre-se de tudo isto, da raiva, da paixão, do sentimento de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Mude a maneira de falar. E aí, o apóstolo Paulo continua dizendo: não mintam uns aos outros,
pois vocês já deixaram de lado a natureza velha e os seus costumes, porque a linguagem do crente é totalmente diferente. Enquanto muitos falam de morte, o verdadeiro cristão nascido em Deus fala de vida. Enquanto o ímpio fala da queda do outro, o verdadeiro cristão continua ajudando a levantar o seu irmão. Paulo vai dar um outro conselho de como devemos proceder com a maneira de falar em Efésios capítulo 4, versículo de número 29, dizendo que não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe. João Ferreira de Almeida aqui usa a palavra torpe, que está ligada a torpedo, algo que mata, de fato. Mas no original, o grego aqui está escrito podre, porque aquilo que é podre, além de matar quem está próximo, as bactérias vão se espalhando e matando todos à sua volta. Justamente isso que o apóstolo Paulo vem aconselhando e exortando, que da boca de vocês não saiam palavras podres que contaminam todo o ambiente, mas só que saia da boca de vocês palavras que promovem edificação, que levante o outro, que permita que o outro esteja de pé. Tanto Salomão em Provérbios 18, 21 e Paulo em suas epístolas, ele está ensinando que nossas palavras têm poder para curar vidas ou matar pessoas, de edificar ou de destruir psicologicamente. E como vasos não podemos derramar no outro águas que não sejam águas que saram.